pode fazer nessa canção, essa oração, nessa noite, Pai. A tua graça me basta. O sangue que me comprou, que me redimiu, que me fez nova criatura. Você pode agradecer ao Senhor por isso. Tudo que eu quero. Tudo que nós temos é o Senhor. Tudo que nós precisamos é o Senhor. Pra te dizer. Pra onde nós iremos, Pai? Só tu tens as palavras de vida. Declaramos, Senhor, a Cíntia sendo um instrumento poderoso nas tuas mãos. Nós declaramos boa terra nesse lugar. Olhos abertos para ver, ouvidos para ouvir, coração para receber a tua palavra. Nós declaramos toda a mente cativa nesse lugar, a obediência de Cristo. Nós declaramos a palavra caindo em boa terra e produzindo bons frutos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vocês estão bem? Vocês estão prontos para uma boa palavra? Vocês estão prontos para uma palavra que tem o poder de mudar o seu destino? Amém? Eu quero fazer um pedido para vocês. Quem aqui tem de 15, 14 anos assim, em média? Então eu quero que você venha sentar aqui na primeira fileira. Vocês aí estão com cara de que tem 14, 15 também. Estão me enganando. Isso, não sou boba não. Aleluia. Aleluia. Agora sim. Queridos, muito obrigada. Eles também, mas eles vão fingir que me enganam, eu vou fingir que acredito por hora. Daqui a pouco eu pego eles. Aleluia. Sabe, querido, já tem um tempo. Deixa eles, eu vou pegar eles de todo jeito onde eles estiverem. Já tem um tempo, queridos, eu tenho ensinado a palavra e o Senhor tem inspirado o meu coração a respeito de identidade. Da forma como nós forjamos a nossa identidade e como nessa fase, queridos, é tão difícil perceber quem se é. É tão difícil decidir para onde se vai. É tão difícil porque nós estamos o tempo todo sendo alimentados por coisas que são desse mundo, muito mais, queridos, o nosso interesse está muito mais ligado à aprovação daqueles que convivemos do que propriamente dito aquelas coisas que o Senhor tem para nós. Amém? Eu já tive a sua idade e, infelizmente, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu já tinha 20 anos, então muitas coisas já estavam formadas em mim que eu não tive a oportunidade de formar em Cristo. Mas vocês estão tendo o privilégio, queridos, de receber instrução divina a respeito do futuro de vocês. E de antemão, tem algo, queridos, que eu aprendi já velha, que eu gostaria de ter aprendido quando tinha a idade de vocês. É que Deus, Ele diz assim: jovens, vós sois fortes e já vencestes o maligno. E dentro desse contexto, eu comecei a perceber que todas as vezes que Deus queria confiar algo grande e uma obra poderosa a longo prazo, Deus confiou em pessoas de 12 anos, de 15 anos. Reis foram estabelecidos com 8 anos. E todas as vezes que Deus fez isso, e esses jovens foram capazes de ser fiéis à visão que Deus colocou em seus olhos e em seu coração,
eles se tornaram poderosos nessa terra e eles cumpriram propósitos divinos que afetaram não só os seus próprios destinos, como o destino de todos aqueles que estavam à sua volta. Talvez você possa estar pensando aí, professor, é cedo demais para eu pensar nessas coisas. Mas eu vou dizer para você, grandes obras começam do começo. Amém? Existem coisas que você precisa entender agora, com 11 anos, com 12 anos, com 14 anos, com 15 anos. Você tem que saber que você é um homem forte e poderoso nessa terra, capaz de governar e decidir com 10 anos, com 11 anos, com 12 anos. Eu tenho dito isso para os pastores com quem eu tenho acesso e oportunidade de conversar. Leva os seus meninos para o culto dos homens. Eles são semente. Sabe com quantos anos, queridos, um menino judeu é considerado um homem adulto? 12 anos. Amém? Pastor, leva seus meninos para o culto dos homens. Ensina eles pequenininhos o que é ser homem. Amém? Meninas, vão para o culto das mulheres. Vão aprender o que é ser uma mulher forte e cheia do poder de Deus. Amém? Por quê? Porque Deus está com uma expectativa a seu respeito. E quando Deus nos chama para algo, queridos, e eu não posso não acreditar que vocês não estão chamados para alguma coisa, porque vocês ouviram uma convocação divina para estar aqui. Ou você acha que foi só porque o seu amiguinho te convidou? Você está convocado pelo Senhor para estar aqui nessa noite, para ouvir coisas sobre o seu futuro. E existem 3 coisas, queridos, que nos levam ao lugar onde Deus quer nos levar. A primeira delas é a consciência e o entendimento de quem você é, a sua identidade. A segunda coisa, queridos, é entender que Deus tem uma expectativa sobre você com 10 anos, com 11 anos, com 14 anos. Deus espera algo de você. A terceira coisa é entender a sua origem. Amém? A sua origem, ela vai fazer totalmente diferença, queridos, e vai te destacar entre os demais, porque a sua origem é Cristo, a sua origem é Deus. E quando lá na escola, lá na faculdade, entre os seus amiguinhos, as cobranças sobre as práticas comuns dessa vida pressionarem a você a fazer aquilo que você sabe que não é bom para a sua saúde, eu não vou falar sobre pecado hoje. Eu vou falar de decisões que vão levar você a um bom futuro. Amém? Decisões que vão levar você a um bom futuro. Não é seu pai e sua mãe que tem que decidir por você. É você que decide aonde você quer chegar. Amém? É você que sabe qual é a sua origem, é você que tem que saber qual é a sua identidade, é você que tem que caminhar para o caminho que você decide que quer para você. E eu tenho 44 anos hoje e eu posso dizer para vocês sem medo de errar, eu estou exatamente onde eu decidi estar com 20 anos de idade. Mas eu queria ter tomado essa decisão com 14, porque eu não ia sofrer dos 14 aos 20 tantas coisas, queridos, que por falta de entendimento de quem eu sou, de que Deus tinha uma expectativa em mim e que eu tinha uma origem divina, eu não teria sofrido bullying, eu não teria sofrido rejeição, eu não teria nem sequer me importado com o que alguém pensa a meu respeito. Porque é assim que eu me comporto hoje, com 44 anos. Eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu vou e eu sei o que Deus espera de mim. Professora, isso está muito forte para quem tem 10 anos. Tá não, querido. Porque é exatamente nessa idade que vocês são corrompidos, que são oferecidos para você drogas, que são oferecidos para vocês práticas que vão conduzir a sua vida para um lugar de total fracasso, eu posso te garantir. Mas nessa noite, queridos, eu quero conversar com vocês sobre um caminho de vencedores. Caminho de vencedores, de caminho daqueles que vão realizar obras grandes para Deus e que vão afetar uma geração à sua frente. A Bíblia diz que o rei Joás foi coroado com 8 anos de idade. E a Bíblia diz que ele fez o que era bom aos olhos do Senhor. Com 8 anos de idade, alguém já pode corresponder positivamente à vontade de Deus? Claro que sim. Ele sabia a origem dele, ele era celestial, ele era real. Amém?
Se você é de Cristo, você é real. Se você é de Cristo, você é celestial. E se você decide que uma vez que você que essa é a sua origem, e você decide caminhar com essa verdade para a sua vida, não interessa quantos anos você tem. Se você consegue entender essa verdade, você consegue tomar decisões que não afetem o seu futuro. Porque você olha e você sabe, não interessa quantos anos você tem, você sabe muito bem o que é droga. Você sabe mais do que eu. Sabe tudo. Você sabe muito bem, queridos, o que são coisas que comprometem a tua identidade. Com relação ao fato de você ser homem ou ser mulher. E você sabe muito bem do que eu estou falando. Mais do que eu, porque eu nem sei o que significa aquelas siglas todas. Mas sabe, Deus chamou você com o propósito de, dentro daquilo que você é e de onde você está, você afetar todos aqueles que puderem ouvir a sua voz. E você pode pensar, mas eu sou tímido, mas eu sou fraco, mas eu não tenho voz naquela panelinha, mas eu isso, mas eu aquilo. A Bíblia diz, jovens, vós sois fortes. Eu quero ler um texto para vocês que eu achei hoje de tarde. Eu estava meditando em algo que eu quero trazer e mostrar para vocês, sobre destino, sobre origem. E aí, dentro da anotação do que eu estava lendo, eu achei esse texto. Diz assim, Deuteronômio no capítulo 4, no verso 5. Diz assim, olha, eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passas a possuir. Guardai, pois, e cumpris, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos. Então, talvez você pode estar pensando, mas ser crente na minha escola é muito chato, é muito careta, ninguém quer ficar perto de mim. Mas a sua sabedoria e a sua inteligência vai se destacar no meio dos demais por causa daquilo que você tem aprendido de Cristo. E por causa da sabedoria e da inteligência, queridos, você vai ser visto desta maneira pelas pessoas. Porque talvez no primeiro momento ninguém quer ter a integridade que você carrega. Ninguém quer ter o comportamento que você tem. Ninguém quer dizer não para as coisas que comprometem o futuro, como drogas e as outras coisas que você sabe que tem nos ambientes onde você está. Mas quando, queridos, essas pessoas que não querem a mesma conduta precisam de sabedoria e inteligência, quem que elas vão procurar? É nós. Eles vão nos procurar, porque queridos, o mundo pode dizer qualquer coisa a nosso respeito. Eles podem nos taxar daquilo que eles quiserem, mas a sabedoria e a inteligência está conosco. 1 Coríntios capítulo 2, verso 16, diz que nós temos a mente de Cristo, queridos. Ou seja, nós somos mais inteligentes que os demais. Nós somos mais cheios de sabedoria do que os demais. Nós somos jovens, queridos, que são capazes de tomar decisões baseadas naquilo que sabemos que Deus quer para nós. Isso não significa que você nunca vai errar. Deixa eu te avisar de antemão. Isso não significa que você nunca vai errar. Mas significa que a inteligência e a sabedoria estão contigo, para quando você errar, você saber como se levantar. Amém? Eu tenho 44 anos, eu aceitei Jesus em 1999, 31 de outubro de 1999, eu já cometi muitos erros de lá para cá. Mas eu entendi que porque eu sou de Cristo, eu carrego inteligência e sabedoria suficiente para, uma vez tendo errado, me arrepender e me levantar com graça e na força do Senhor para tomar decisões sábias. E isso não é difícil para ninguém, não. Se você sair daqui sabendo que você é de Deus, se você sair daqui sabendo que Deus tem uma expectativa sobre você, Ele quer que você seja alguma coisa muito poderosa nessa terra para ajudar as pessoas que estão à sua volta. Se você sair daqui sabendo que mesmo quando você errar, Deus não vai jogar você fora, Ele vai levantar você novamente, porque Ele não vai desistir da expectativa que Ele tem sobre você.
é suficiente. Eu te garanto que você vai caminhar para decisões poderosas e você, talvez, isso que eu estou falando aqui não seja tão relevante nesse momento, mas um dia lá na frente você vai lembrar desse dia e você vai lembrar dessa palavra e você vai se lembrar que as decisões que você tomou mudou a tua caminhada. Antes de eu ir para onde eu quero realmente mostrar para vocês na Bíblia, eu queria compartilhar algo com vocês sobre a minha vida. Eu aceitei Jesus com 20 anos e eu venho de uma família completamente destruída e disfuncional. Porque a minha mãe já tinha se separado do meu pai quando eu tinha 3 anos de idade. Eu fui criada por padrasto. Ele a dificuldade com ele eram os vícios que ele carregava e a falta de Deus na vida dele. E por causa do ambiente da minha casa, eu me tornei uma pessoa egoísta, cruel, vingativa, e eu detestava qualquer tipo de manifestação de afeto. Porque para mim, afeto, carinho, amizade, abraço, era ridículo. Sabe, queridos, é por isso que eu estou dizendo para vocês que eu gostaria de ter recebido Jesus com 14 anos. Por quê? Porque mesmo diante de todas as coisas que eu vivi dentro da minha casa, eu poderia ter aprendido coisas diferentes sobre as coisas que eu vivi. Vocês estão entendendo? O que eu estou querendo sinalizar para você é que mesmo que você tenha problemas no seu lar, na sua casa, você está em vantagem sobre mim. Por quê? Porque mesmo que a casa onde você mora tenha problemas, mesmo que a casa onde você mora não seja estruturada conforme Cristo, mesmo que o que você esteja aprendendo e vendo como exemplo, como modelo lá, não seja tão bom assim, aqui você está aprendendo que você é divino, que você veio de Deus, que você é real, ou seja, você está na realeza, você é nobre, porque você pertence a Deus e que você pode tomar decisões por você mesmo. No dia que eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, quebrou-se completamente toda a forma de modelo que eu tinha da minha casa. Porque eu tinha um único desejo e eu me lembro de uma oração que eu fiz quando eu não era crente. Eu estava passando pela praça onde eu morava, e eu vinha de lugares que não eram bons, porque afinal de contas eu era maior de idade e eu já tinha acesso a coisas que não eram boas. E eu estava vindo daquele lugar e eu disse assim com Deus, eu não chamava Deus de pai porque eu não conhecia Deus como pai. Eu disse, Deus, eu queria ter um irmão mais velho para me aconselhar, porque eu não tinha modelo de aconselhamento e de bons exemplos na minha vida. A partir daquela oração que eu fiz para um Deus que eu nem sabia se existia, apareceu um amigo que aceitou Jesus e que me conduziu para Cristo. A partir daquele momento, queridos, esse ciclo de maus modelos na minha vida se romperam. E eu consegui entender que o amor, que era algo que eu desprezava, é uma força poderosa e a própria natureza de Deus. Eu consegui entender que o amor estava a meu favor. Eu consegui entender que o amor me amava e queria guardar o meu futuro. Eu entendi, queridos, que eu precisava melhorar em tantas áreas da minha vida que já tinham sido corrompidas e estragadas pelos modelos, pelos exemplos que eu tinha. E eu entendi que eu podia ser uma pessoa completamente diferente do que eu tinha aprendido. Daquele dia em diante, eu tive que trabalhar para desconstruir quem eu era e construir uma nova pessoa em Cristo. Por isso eu estou dizendo que vocês estão em vantagem sobre mim. Porque vocês estão construindo algo, queridos, que pode ser inabalável se você continuar caminhando para o lugar onde Deus tem chamado para você. Talvez você não saiba nada sobre o que Deus queira de você nessa hora, mas eu posso te garantir, Deus quer algo para você. Deus pensou em você, Deus pensou no seu futuro, Deus pensou nas melhores decisões que você pode tomar, Deus pensou em você e trouxe você aqui nessa noite para você ter agora parâmetro para pensar sobre futuro. Porque por que nós não pensamos sobre futuro quando nós temos 10 anos, 11 anos, 12 anos, 14 anos? Porque nós não somos ensinados a pensar sobre o futuro. Nós não somos ensinados a pensar sobre o nosso caminho. Nós não somos pensados que aonde a gente decidir caminhar é aonde a gente vai chegar. Amém?
Agora eu quero que você abra no livro de Daniel. E esse eu gostaria que você abrisse, se você tiver com Bíblia aí. Oh, aleluia. Ai. Daniel capítulo 1. Eu vou ler o contexto todo. Isso aqui vai ajudar você a entender algumas coisas. No verso 1 diz assim: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A este levou para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então aqui, Israel estava em guerra com Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o rei da Babilônia escravizou a nação de Israel, a nação de Deus, ok? E diz assim, olha, verso 2, o Senhor entregou nas suas mãos. 3, disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxe algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Então, dentro desse resultado de guerra, alguns nobres, alguns príncipes foram presos e foram levados para a casa do rei, ok? Então, diga assim: eu sou celestial, eu sou divino e eu sou nobre. Amém? Então, pessoas como vocês foram levadas para a casa do rei, que tinha ganhado a guerra. E aí diz assim, verso 4, jovens. Eles eram jovens. Amém? Sem nenhum defeito. De boa aparência. Instruídos em toda sabedoria e doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinarem a cultura e a língua dos caldeus. Então, quem que foi preso e quem que foi, uma vez preso, não foi para calabouço, não foi quebrar pedra, não foi levantar muro, foi para a casa do rei ensinar cultura e língua, os jovens, nobres, com conhecimento. Se você estivesse nesse lugar, para onde você queria ir? Mesmo sendo escravo, para onde você preferiria ir? Quebrar pedra, plantar, construir muralhas, ou você preferiria estar bem vestido, bem alimentado, sentado na mesa do rei, ensinando cultura e ciência? Eles escolheram isso, queridos, porque a gente acha que isso não tem a ver com escolha. Mas eles escolheram isso quando eles decidiram estudar ciência, estudar língua, serem nobres, se polirem, se educarem e se tornarem competentes. Quando a gente decide o que a gente vai ser, que é a nossa identidade, automaticamente nós escolhemos o nosso destino, seja lá para onde for. Se eu sou uma pessoa competente, queridos, e sou útil para alguma coisa, eu vou ser a última a morrer. Porque os que não são, os que não escolhem bom caminho, os que não escolhem um bom futuro, os que não escolhem se qualificar, eles são peso morto. Mas a Bíblia está dizendo aqui que foram os jovens. Por quê? Porque eles têm força. De boa aparência. E isso é uma coisa que eu quero falar com você sobre boa aparência. Boa aparência não significa ser igual a todo mundo, nem ser igual a alguém, algo que alguém acha que é bom para você. Boa aparência é você cuidar de si mesmo como Deus cuidaria. Amém? E entender que a gente pode pensar assim: ah, professora, mas Deus só vê o coração. Sim, mas nessa terra você não está lidando só com Deus. A Bíblia diz que Deus vê o interior do coração, mas o homem vê a aparência. E você precisa de aparência para entrar em determinados lugares. Então toma banho, penteia o cabelo e bota um desodorante. Amém? Você precisa de aparência. Para de usar aquela roupa amassada que parece que saiu da boca do boi. Ou então, gente, eu vou usar essa expressão. Aquelas alma penada que só usa roupa preta.
Ai, mas Deus está vendo o meu coração. Que ótimo, querido, porque alguém está vendo. Porque a aparência está péssima. E quando você chega diante das pessoas que vão te dar oportunidades, você precisa ter também boa aparência. Amém? Por que o rei levou para o palácio? Porque tinha boa aparência. Eles eram de Deus. Eles estavam lá com propósito divino. Nós vamos ver dentro desse contexto, queridos, que no caso aqui é Daniel. Daniel serviu a todos os reis da Babilônia até o fim do exílio. Porque ele começou jovem, ele tinha boa aparência e ele era competente. Meu querido, arruma a sua cama. Se você não tem competência para esticar a sua cama, para o que você vai ter? Sabe que tem muita coisa que você acha que a sua mãe está te perseguindo e ela não ama você e eu não sei lá mais o que vocês pensam, né? Porque como eu comecei a trabalhar muito cedo, essa parte eu não tive. Que ela só quer que você se torne competente. Se você não consegue lavar o copo que você usa, você é um completo inútil. E isso faz parte de escolher destino. Porque lá na empresa que você vai trabalhar, queridos, tem regras. E eu trabalhei a minha vida toda, até ser professora do Rema, com administrativo. E o motivo pelo qual mais as empresas que eu trabalhei demitia é porque as pessoas não sabiam se comportar na conduta de relacionamento. Porque usava as coisas da empresa e não colocava no lugar, porque não sabia obedecer regras, porque não entendia nada de organização. Por quê? Porque quando tinha 10 anos, 11 anos, 12 anos, 14 anos, não aprendeu a arrumar a cama nem lavar o copo que bebe água. E sabe, olha aqui, 2 mãos e 10 dedos. Eu lavo louça, não cai a mão. Você precisa entender que essa fase da sua vida é uma fase de treinamento que vai levar você para um lugar de competência. Eu gosto desse texto, queridos, porque é fantástico como ele fala. Eles foram escravos, eles eram escravos. Eles não estavam na casa deles, mas eles tiveram mordomia, conforto e ficaram no melhor lugar. Porque eram jovens, porque tinham conhecimento, sabedoria, aparência e eram competentes. Tem uma outra coisa aqui, que também é muito bom para vocês saberem. Diz assim, olha, jovens sem nenhum defeito. Eu não estou vendo ninguém com defeito aqui. Todos têm 2 pernas, 2 braços, tudo funcionando. Está todo mundo sorrindo, então está tudo bem. Ele diz, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos. Então, em Provérbios diz assim, não despreze a instrução da sua mãe, nem o conselho do seu pai. Quando a instrução vier para você, aceite a instrução. Por quê? Porque a instrução vai levar você para um bom futuro. A instrução vai levar você para um lugar de bom futuro. E mesmo nos dias das circunstâncias piores, como a de Daniel como escravo, você ainda vai estar em vantagem sobre os demais. Porque você vai ter competência, porque você vai ter instrução, porque você vai saber como entrar e como sair. E aí, vocês estão gostando, está todo mundo rindo? Verso 5, esse aqui que eu quero falar com vocês agora. Determinou-lhes o rei ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiam. Quando diz que eles assistiram, eles trabalhavam, amém? Essa palavra assistir quer dizer que eles trabalhavam diante do rei. Então, como eles eram pessoas competentes, eles trabalhavam aonde o rei estava.
Eles eram a nata dos escravos. E eles assistiam naquele lugar. E aí o rei está dizendo aqui que foi determinado a melhor comida do palácio para eles. A comida que o rei comia era a comida que eles comiam. É bom, querido, ser instruído e competente, sim ou não? Só que eles tomaram uma decisão. Verso 6 diz assim, olha. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel Betsazar, Ananias o de Sadraque, Misael Mesaque e Azarias Abdinego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse que não contaminasse. Do que ele está falando aqui? Olha, a comida que estava na mesa era a melhor comida. Mas na nação de Israel, eles tinham uma dieta que mantinha eles saudáveis para serem competentes naquilo que eles faziam. E quando eles chegam na mesa do rei, é oferecido para eles coisas muito maravilhosas. Hambúrguer com queijo cheddar, batata frita no bacon, Coca-Cola, açaí 700 ml com leite ninho e calda de caramelo. Sabe o que Daniel fez? Eu não posso comer isso todo dia. Porque se eu comer isso todo dia, eu vou morrer antes do tempo. Se eu comer isso todo dia, isso vai estragar o meu destino. Por causa da sabedoria que ele carregava, ele sabia não só ser competente com as coisas externas, mas ele era competente para cuidar de si mesmo e decidir aonde ele queria chegar. Amém? Queridos, é bom comer essas coisas. Eu também gosto, é só você olhar para a minha silhueta. Mas é importante a gente entender aonde a gente quer chegar. E termos disciplina, queridos, para termos uma boa saúde, para quando você tiver com 40 anos, você não parecer um velhinho de 80. Amém? Decidir o que é melhor para o seu futuro. E isso começa quando você é jovem. Sabe, eu tenho um testemunho muito triste. Meu primeiro emprego foi numa empresa de tecnologia e telecomunicações quando a internet chegou no Brasil. Eu sou jurássica. Vocês têm internet aí 5G agora. A minha internet, quando eu fui trabalhar nesse lugar, era a internet de escada no telefone, queridos, de tecla, que você nem sabe o que é isso. E eu trabalhava nessa empresa, mas eu vi uma coisa que você não viu. Eu vi as torres gêmeas caindo em tempo real. E aí, queridas, eu trabalhei nesse lugar e eu era secretária da diretora da empresa. A diretora da empresa tinha uma filha jovem e ela só comia arroz, peito de frango e batata frita. Ela morreu há 3 anos atrás por causa de um câncer, porque ela só comia arroz, batata frita e peito de frango. Uma menina linda, modelo, com um futuro pela frente. Mas porque ela tomou uma decisão lá no passado, porque eu não gosto disso. Eu não gosto do gosto daquilo. Eu acho essa comida feia. Eu não sei o que, não sei o que lá. Ela abreviou os dias dela por não ter sabedoria a respeito do futuro. E aí tem um ditado que a minha avó sempre dizia para mim: você é o que você come. E Daniel, ele teve a sabedoria de fazer escolhas, porque ele entendia que ele era uma pessoa real, ou seja, ele vinha de uma linhagem real, e ele sabia que ele vinha de uma linhagem divina. Quando você entende isso de um modo simples, eu sou de Deus, e eu sou uma pessoa diferenciada, você precisa fazer outras escolhas. E isso, queridos, o maior erro que a igreja tem cometido com vocês é achar que vocês não entendem esses assuntos. Mas se você não entender desse assunto agora, quando você tiver com 20, 25 anos e você decidir pensar nisso, muitas coisas já vão estar comprometidas. Você já vai ter comido batata frita com bacon muito tempo para já estar usando remédio para hipertensão. Amém? Eu sei o que eu estou falando.
Eu fiz faculdade comendo torcida. Eu não sei se vocês sabem o que é torcida. Eu fiz faculdade comendo torcida do trabalho para a faculdade. Com 25 anos eu tomava remédio de pressão, porque eu não cuidei da minha saúde. Amém? Então essas decisões vão levar vocês para um caminho. E não adianta orar, não adianta orar em outras línguas, não adianta receber uma profecia e você não cuidar da sua vida para que essa profecia se cumpra. Porque senão, quando chegar o tempo do cumprimento dela na sua vida, nem vivo você está mais. Amém? E isso é aprender a tomar decisões. Se você é instruído a respeito de algo, você precisa obedecer e ser diligente com isso para você chegar em uma etapa de vida que você seja jovem, forte, competente e que você entenda o que é ter uma vida com Deus. Sabe, queridos, eu olho para vocês e eu entendo porque que Deus escolhe os jovens para grandes projetos. E Deus tem falado isso ao meu coração, eu tenho dado aula. E porque o Rema abriu para os de 16 anos, as turmas estão lotadas de pessoas da idade de vocês. Em todo lugar que eu passo, eu oro por eles e eu digo isso. Deus quer compartilhar coisas divinas com vocês, sabe? Da mesma maneira como Deus colocou Daniel nesse lugar por causa da competência que ele carregava, Deus tem projetos para vocês. E esses projetos, que não é dentro da igreja, não. Dentro da igreja você vem se alimentar da palavra e crescer espiritualmente. Mas Deus tem chamado vocês, queridos, para fazer diferença na escola em que vocês estão, na faculdade em que vocês estão, para abrir as portas dos melhores projetos de faculdade que são oferecidos para os homens do mundo, serem oferecidos para vocês. Mas para isso tem que ter competência. Para isso tem que saber se comportar. Para isso tem que ter aprendido pelo menos forrar a cama. Porque esses projetos vão levar vocês para outros lugares, onde o papai e a mamãe não vai estar para fritar batata frita nem esticar a sua cama. Você está pronto para o que Deus tem para você? E eu ouso dizer que você pode, se você for competente, se você trabalhar a tua natureza e a tua identidade hoje, você pode sonhar com qualquer coisa que você quiser. E você pode crer em qualquer coisa que você quiser. E tem um projeto na faculdade e tal. E eu olho para aquilo é impossível para mim. Porque eu sou da cidade pequena, eu sou daquele bairrozinho, a minha família não tem dinheiro. As escolhas você faz quando você se prepara. Quando você entende a sua identidade, você entende que tudo é para você. E quando você faz isso, queridos, você atrai tudo que Deus tem para você. Eu, com 25 anos, decidi fazer faculdade, já atrasada. E eu sou TDAH. Essas coisas não existiam nome, nem nomenclatura, nem estudo sobre isso, quando eu estava na 3ª série, na 5ª série, e a vida toda eu ouvi, Cíntia não gosta de estudar. Cíntia não gosta de estudar. Cíntia não gosta de estudar. Eu sou a única pessoa na minha família graduada, pós-graduada, com 2 pós-graduações, indo para a 3ª. Boto. Porque um dia eu entendi, queridos, que independente de ter TDAH, independente de ser da periferia do Rio de Janeiro, independente das minhas características físicas, das rejeições que eu sofri, independente de ter estudado em escola pública que não tinha professor de matemática nem de física, eu tinha um Deus. E esse Deus me abriu portas, porque eu entendi a minha identidade, porque essa é a nomenclatura que o mundo me dá. Uma pobre coitadinha que mora na periferia do Rio de Janeiro, numa família destruída. Mas a identidade que Deus me dá é: você é minha filha, você tem a mente de Cristo, você é nobre e você vive pela fé. E tudo que você acreditar que de mim você pode receber, você vai atrair e você vai ter. E aí um dia eu sonhei com a faculdade, eu disse: pai, eu quero aquela ali. E ela veio. A minha família não tinha dinheiro para pagar, mas não sei como foi pago, porque eu me formei.
Depois veio a pós-graduação, depois veio a escola de ministros, depois veio a outra pós-graduação, e tudo foi pago. E as portas se abriram para mim em lugares improváveis, onde eu nunca imaginei que eu ia pisar. E como eu queria ter aprendido isso com 14 anos. Porque sabe, queridos, tudo que você acreditar em Deus que você é, você vai experimentar. Amém? Deus tem portas para você. Assim como Daniel, ao invés de ir construir muro, foi servir no melhor lugar daquele cativeiro, Deus tem o melhor lugar para você. E você pode sonhar com o que você desejar, desde que você se prepare e tenha competência para tomar decisões no seu caminho. Deus ama você, Deus quer construir algo em você, Deus tem uma expectativa em você, Deus vai fazer passar por você as pessoas que vão abrir portas. Eu sigo uma doutora, queridos, ela é uma mulher cristã, e ela é neurocientista, e ela é de uma igreja tradicional. E quando ela era adolescente, a mãe dela era viúva, criava 4 filhas, e ela, fazendo faculdade no interior onde ela morava, uma porta de um estudo numa faculdade em um outro estado se abriu para ela, em neurociência. Queridos, eu nem sabia o que era neurociência. E ela também não. Mas ela abriu aquela porta e era uma oportunidade dela ter uma bolsa de estudos e de fazer algo diferenciado para a família dela, e ela foi. Ela se separou da família dela e ela foi para aquele lugar. Hoje, ela é brasileira, ela é doutora em neurociência e ela é responsável por uma pesquisa nos Estados Unidos que já acontece há mais de 20 anos. Ela é uma brasileira do interior do centro-oeste do Brasil. E ela é responsável por uma pesquisa de neurociência em uma faculdade nos Estados Unidos. Ela é quem comanda, é a diretora da pesquisa. Ela era uma pessoa comum igual a você. Uma pessoa sem expectativa igual a você. Mas ela era cristã e ela acreditava em Deus. E ela pediu para Deus algo e Deus realizou. Simplesmente porque ela tomou decisões quando tinha sua idade. Então eu tenho dado para você aqui modelos para você seguir. Modelos simples para você decidir o que você quer. Coisas que podem nortear o seu caminho. Eu sei que talvez você tenha pensado que eu ia vir aqui para mandar você orar em outras línguas. Ora também. Ora também. E eu sei que isso é importante, porque eu estava conversando com a irmã aqui na hora que eu cheguei. Orar em outras línguas mudou a minha vida. Tudo que eu sei, tudo que eu sou, todas as minhas qualificações, formações, títulos, vieram depois de ser cristã e da prática da oração em outras línguas. Mas antes disso, eu tive que tomar decisões e entender que não saber me comportar dentro da minha casa ia me tornar uma fracassada. Não saber como comer ia me tornar uma fracassada. Não ter disciplina com o meu corpo ia me tornar uma fracassada. Não saber cuidar da minha aparência ia me tornar uma fracassada. Por quê? Porque essas coisas fecham as portas. Amém. Então, quando você chegar na sua casa, olha como está o teu quarto. Olha como está o teu guarda-roupa, que a mãe está mandando arrumar já tem mais de um mês. Olha como é que está o seu material de estudo. Vai pondo ordem na sua vida. E à medida que você vai pondo ordem na sua vida, porque eu aprendi que Deus gosta de lugares limpos. Eu sempre falo isso, quando eu prego só para as mulheres, eu digo isso para elas, vou dizer para você. Deus ama as faxineiras. Porque quando Deus criou o céu e a terra, a primeira coisa que Ele veio fazer foi faxina. A Bíblia diz que em Gênesis 1 a terra estava sem forma e vazia, havia desordem. E Deus, antes de criar o homem, antes de criar o jardim, Ele disse, haja isso, haja aquilo, separa a terra da água, porque estava tudo misturado. Deus faxinou a terra antes de botar o homem aqui. Aí quando Deus decidiu entrar no homem pela segunda vez, queridos, que foi quando nós fomos salvos em Cristo Jesus,
A Bíblia diz que Ele nos lavou pelo lavar regenerador da palavra de Deus. Ele não entra em lugar sujo. Amém? Deus não vai entrar na sua vida se tiver uma bagunça. E é importante você saber disso agora. Porque você está tendo a chance e a oportunidade de trazer ordem para a sua vida. Deus é fiel e Ele nunca chega atrasado. Quem já ouviu? Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. E por que você chega? Se você é filho de Deus, se você é divino e nobre. Amém? Se você marcou às 11, 11:02 já está atrasado. E isso fala sobre o seu caráter, sobre a sua competência. Porque quando lá na empresa te der um prazo para tu entregar um projeto, se você está acostumado a se atrasar para chegar, você não vai terminar o projeto no prazo. E sabe que isso vai tornar você uma pessoa sem competência. Isso vai comprometer o seu futuro e tornar você uma pessoa fracassada. Só que quando que a gente treina isso? Em casa, na vida, nas rotinas diárias, naquilo que o nosso pai, a nossa mãe, os nossos professores nos pedem. Eu toda vez que chego numa escola, eu peço uma tarefa que não é obrigatória. Eu não posso obrigar ninguém a fazer aquela tarefa, o Rema não me permite. Mas eu peço mesmo assim, para a própria pessoa identificar o caráter dela. Tem gente que decide fazer e não termina. E o primeiro que me entrega, sempre ganha um presente. Ele é sempre presente, eu sempre dou um presente para o primeiro aluno que me entrega o trabalho. E um monte de pessoas dão desculpas para elas mesmas. Não fizeram porque elas trabalham muito, não fizeram porque elas não leem bem, mas elas não fizeram porque elas têm preguiça. Sabe, os preguiçosos não realizam nada. É um trabalho simples. São 15 perguntas simples que ele vai pegar a resposta na apostila que ele já está lendo. Mas não é obrigado. Tudo que a gente só faz porque é obrigado, diz que o nosso caráter é fraco. Eu fui treinada por Bud, pastor. Nós somos chamados para sermos diferentes. Nós somos chamados para sermos nobres. Nós somos chamados para os melhores lugares. Nós somos chamados para a cabeça e não cauda. Mesmo que o seu trabalho seja um trabalho simples, ele não seja um trabalho de nome requintado, você tem que liderar naquele lugar, porque você representa, brilha, manifesta, resplandece a presença daquele que é divino e nobre. E toda essa conduta que a gente aprende dentro de casa, que muitas vezes não queremos ouvir os nossos pais, porque nós estamos na era do Nutella, né? Da batata frita com queijo cheddar. Nós não queremos aprender aquilo que nos torna vencedores. Você foi chamado, você tem natureza para ser líder, para reinar, para liderar, para governar, para influenciar com aquilo que é divino. Mas você não pode negligenciar a parte da competência. Você não pode negligenciar a parte de entender a sua identidade. Amém? Você aprendeu alguma coisa? Eu queria orar por vocês. Então eu queria que a equipe de música viesse me ajudar para criar um ambiente. E agora, eu vou descer. Eu sei que tem pessoas aqui, e isso é para quem quiser, que estão crendo por coisas específicas na área da sua educação. Que são projetos que caíram no seu coração e que são coisas específicas que você não tem dinheiro para fazer.
E você olha para sua família e você pensa, minha família não tem como eu me colocar naquela faculdade, minha família não pode me mandar para aquele curso, eu não sou capaz de fazer isso por causa da minha origem. Então, se você está aqui com isso no seu coração, você deseja estudar coisas que a sua família natural não pode proporcionar, eu quero que você venha aqui na frente. Aleluia. Aleluia. Não tem ninguém aqui assim? Não, vem. Vem, eu não vou morder você. Vem, deixa eu orar por você. Vem cá pra gente conversar. Qual que é o seu nome? Fala pra mim. Jorge? Quantos anos você tem, Jorge? 8 anos, igual o rei Joás. Você já ouve Deus falar com você? Você já ora em línguas? Não? Precisa orar em línguas. Amém? O que você quer estudar? Não sabe ainda? Mas você sabia que Deus confia em você? Que Ele tem um plano para você? Que Ele pensa sobre você de uma forma vitoriosa? Você sabe o que é isso? Ser um líder? Deus pensa sobre você. Amém? Aleluia. Pai, eu te dou graças no nome de Jesus pela vida do Jorge. Eu oro, Pai, pelo crescimento dele em estatura e conhecimento de Deus. Assim, Pai, como a sabedoria em Cristo e a Tua palavra diz que nós temos a mente dele, eu oro, Pai, o Jorge crescendo em sabedoria e se destacando em inteligência natural e inteligência espiritual. Eu oro, Pai, no nome de Jesus, por ele crescendo, Pai, firme em sua identidade, sendo protegido na imagem da identidade divina que há sobre ele. Jorge é nobre, vai crescer como nobre e vai se destacar. Eu oro pela mente dele, Pai. Eu oro por pensando bem, eu oro por bom funcionamento mental, da sua inteligência específica, Pai, se destacando por causa de Cristo, por causa da mente de Cristo. Eu oro por um bom futuro, eu oro por bons amigos e boas portas, Pai. Eu oro por prosperidade, sendo atraída para os projetos divinos que estão sobre a vida dele, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. 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 Cadê a moça lourinha de cabelo cacheado? Você, eu quero orar por você. Vem cá. Aleluia. Qual que é o teu nome? Júlia. Quando você chegou e se apresentou, o Senhor colocou algo no meu coração a teu respeito. Sobre a tua vida tem uma graça. E é uma coisa muito interessante, porque eu sempre tive problemas com afeto. Era como se eu estivesse vendo o afeto em duas pernas. E por causa desse amor e doçura e desse afeto, você vai atrair pessoas feridas. Pessoas que precisam de amor, mas elas não sabem ainda que precisam. E a graça sobre a sua vida, a doçura sobre a sua vida vai atrair essas pessoas e elas vão sentir uma atração para a tua presença, mas ao mesmo tempo elas vão se sentir repelidas, porque elas não vão conseguir entender no primeiro momento por que elas estão sendo atraídas para você. E às vezes você vai olhar para pessoas que parecem que não gostam de você, mas você vai precisar ser sábia espiritualmente para discernir que aquilo é algo espiritual e que aquela pessoa precisa de você. Amém? Aleluia. Pai, eu te dou graças em nome de Jesus por espírito de ver e saber, Pai. Eu oro por espírito de ver e saber vindo sobre ela, Pai, em todas as situações em que você estiver conectando pessoas amargas, feridas, Pai, que precisam de amor e entender o perdão divino. Eu oro, Pai, pela graça, pela sabedoria, por conversas simples, fluindo o poder de Deus e palavras divinas e curadoras. Eu oro, Pai, por cura divina através do toque das suas mãos. Eu oro, Pai, por cura mental. Cura mental.
Pessoas sendo curadas de medo. Pessoas sendo curadas de feridas, complexos de interioridade. No toque das tuas mãos. Pai, eu te dou graças no nome de Jesus, pela vida de cada um dos teus filhos, Pai. Obrigada por essa palavra penetrando os corações. Aleluia. Qual que é o teu nome? Enzo? Você sabia que você é um homem forte? Você sabia que você é um homem forte? Você sabia que você é um homem forte? Você precisa se ver aqui dentro como um homem forte. Você já ouviu palavras que machucaram a sua identidade. Mas essas palavras, elas não são a verdade. Sabe, Enzo, existem dois tipos de verdade. Existe uma verdade natural, que ela é limitada. Ela só tem poder de te afetar se você permite que ela entre no seu coração. Elas, por elas mesmas, são limitadas. Elas não têm poder de operação se você não quiser. Independente da origem que você tem e do lugar que você saiu. Mas existe uma palavra que é poderosa, viva e eficaz. E a Bíblia diz que nós fomos vistos informes no ventre da nossa mãe. Ou seja, a gente mal tinha sido concebido ainda, Deus nos viu. E Ele viu você. E Ele viu você um homem forte. Ele viu você um homem capaz de afetar gerações. De tirar pessoas de lugares difíceis. De ter ideias e resolver situações difíceis. Dentro do contexto do livro de Daniel, mais à frente tem algo que a Bíblia diz que porque Daniel foi fiel ao Senhor em toda a conduta para se tornar competente para servir a Deus, Deus lhe deu o dom de resolver situações difíceis. Uma mente para olhar as situações difíceis e encontrar as soluções. Isso fez dele forte na Babilônia. A força que Deus quer construir dentro de você não tem a ver com físico. Não tem a ver com estatura, com altura. Tem a ver com a capacidade de ser forte por dentro e dar apoio às pessoas que estão em volta. Talvez você não entenda tudo de uma vez agora. Eu também não entendo. Eu só estou dizendo o que está vindo ao meu coração. Mas em alguns tempos e algumas estações, você vai ver a graça e a sabedoria de Deus te instruindo para ter soluções para coisas que naturalmente ninguém conseguiu resolver. Para olhar para situações e saber o X da questão e trazer livramento, conforto e alívio para as pessoas. Foi assim que Deus viu você quando você foi concebido. E ainda mais, Enzo, você não foi um erro. Você não foi um acidente. Você não foi um bebê não planejado. No céu, Deus planejou você. Talvez os seus pais não sabiam, mas você estava planejado. Você era um projeto divino para a solução para um tempo, para a solução para um povo. Acredite nisso. Acredite nisso. A força que Deus tem para você está por dentro, não por fora. Você pode cuidar do seu físico, você pode crescer, você pode aumentar a sua estatura, mas essa não é a tua força. A tua força parte do teu espírito para a tua mente. E quando ela brota, quando ela floresce para soluções de problemas difíceis. Amém? Amém. Aleluia. Pai, eu te dou graças pela vida do Enzo. Eu te dou graças, Pai, no nome de Jesus, por mente equilibrada, Pai, e por um coração completamente cativo ao ensino de Cristo. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, por sabedoria e graça, Pai, e por proteção divina. Eu oro por alegres cânticos de livramento na vida deste jovem. Em nome de Jesus, eu o cerco com cercas de fé e com cercas de amor, e declaro um futuro próspero, Pai, e brilhante.
Obrigada, Pai, por uma mente ungida, discernindo coisas difíceis, Pai, no nome de Jesus. Se você que ora em línguas, pode orar um pouco em línguas. Você escolhe o seu destino. 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 Você se qualifica para Ele. Você toma as decisões necessárias para chegar ao lugar que Deus tem para você. Você escolhe o seu destino. A sabedoria do Senhor está dentro de você. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor, o sopro do Senhor no homem, o faz sábio. Você é sábio. Você tem as melhores escolhas. Você é sábia. Você tem as melhores escolhas. Você é sábia. Você é sábia. O seu destino não está atrelado a nenhuma palavra negativa que você recebeu. Você vai ser igual a não sei quem. Você não vai dar para nada. O seu destino não está atrelado a essas palavras. O seu destino não está atrelado à sua forma física. O seu destino não está atrelado à origem natural que você tem, o nome que você recebeu de família, nem tampouco o lugar que você mora. O seu destino não está limitado a quanto a sua família pode pagar. Você tem desejado coisas que você não tem dito a ninguém. E você não quer dizer. Está tudo bem. Mas o que vai levar você a esse lugar não é só a vontade de Deus. Você tem que se lembrar quem você é. E você tem que dizer para você mesmo a respeito dessas coisas. Eu posso. Eu consigo. Eu sou cheia de sabedoria. Eu fui chamada para uma grande obra. Eu sou forte e eu tenho a mente de Cristo. E eu atraio tudo que eu preciso para estar nesse lugar, para receber essa oportunidade, para que essa porta se abra para mim. Pode ser que ninguém saiba, mas você tem que saber. Deus sabe o fim antes do começo. Ele sabe tudo sobre você. Ele sabe tudo que você quer. Mas a fé depende de falar. E você não tem dito porque você acha que você não é a pessoa certa para viver as coisas que você tem desejado. Você é exatamente a pessoa certa para viver o que você tem desejado, porque a Bíblia diz que é Ele quem opera o querer e o desejar. Ele quem opera o querer e o realizar. É porque o querer está dentro de você que é você a pessoa certa para viver. Agora Ele precisa que você acredite nisso, porque Ele já está acreditando. Ele fez você nesse molde, nesse propósito, com essa fidelidade, com essa finalidade para esse destino. De você Ele só precisa uma coisa: que você acredite. Amém? Qual que é o teu nome? Amanda. Pai, eu te dou graças no nome de Jesus pela vida da Amanda. Eu chamo, Pai, para a vida da Amanda os desejos e projetos que você tem colocado no coração dela. Eu oro a respeito da vida dela, Pai, e declaro portas abertas. E no nome de Jesus chamo os recursos financeiros. Chamo também, Pai, os amigos, as pessoas certas para se conectarem com ela, para levarem para esse lugar e propósito. No nome de Jesus, Pai, eu chamo sabedoria, Pai, para ouvir a Tua voz e o Espírito de ver e saber, Pai, instruindo ela no tempo da tomada das decisões necessárias.
E ela vai viver todos os dias, Pai, para cumprir o propósito que ela tem desejado, aquilo que está em seu coração a respeito dela. No nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu compartilho com você, Amanda, dons e talentos. Eu libero sobre a sua vida dons e talentos a respeito daquilo que você tem desejado. O Senhor vai cumprir. E aquilo que você precisa para viver isso depende de tempos e estações, mas depende da sua fé. Ele vai usar você em cada etapa e essas ferramentas elas serão necessárias sobre a sua vida. No nome de Jesus eu libero elas sobre você. Rosso, me abro,